uma série de detalhezinhos aí, tem que se esforçar para conseguir, né? Ô, galerinha, então vamos lá. Instrumentos, voltímetro mede volts, popularmente falando, tensão elétrica, amperímetro mede ampere, corrente elétrica mede a intensidade de corrente elétrica que percorre um aparelho, né? Mede corrente. Ohmímetro, ohm é unidade de resistência elétrica, então o ohmímetro mede resistência elétrica. Galvanômetro, esse tem um nome estranho, mas na verdade ele é um amperímetro de precisão. Amperímetro de precisão. O que será que quer dizer com isso, galera? Amperímetro de precisão. Isso, ou seja, se tiver uma corrente elétrica muito baixinha, da ordem de miliampere ou até microampere, uma corrente bem baixinha, às vezes um amperímetro convencional não vai conseguir medir isso. Agora um galvanômetro que tem grande sensibilidade, ele mede correntes baixíssimas. Multímetro, adivinha? E isso pode assumir várias funções. Então tu vê, né? Claro que com o ohmímetro, se eu manjo de física e tenho um ohmímetro na mão, eu consigo calcular o tamanho de um fio, só botando o aparelho nas extremidades do fio. O multímetro, ele pode ter uma função lá, medir o comprimento do fio. Vai lá, coloca o aparelho no fio e o aparelho já cospe quantos metros de fio tem ali. Certo? Então tu vê, né? O multímetro ele tem várias das funções anteriores. Tem multímetro que vai medir até capacitância elétrica, que é uma das coisas que a gente ainda não viu. Então pode assumir várias funções. O objetivo da aula de hoje é te mostrar quais são as características de um aparelho desses ideal, um aparelho desses que é perfeito, que na prática não existe, né? Só no mundo das ideias. E também tu saber como é que tu conecta um aparelho desse no circuito. Se tu vai conectar em série ou em paralelo. Se tu tem bom senso, tu, mesmo sem eu te contar, tu já sabe. Se tu usa o teu bom senso, mesmo sem eu te contar, tu já consegue concluir. Então eu tenho lá um resistor que está sendo percorrido por corrente elétrica, eu tenho um resistor que está sendo percorrido por corrente elétrica, eu tenho um resistor que está sendo percorrido por corrente elétrica. Galvanômetro é um amperímetro. A pergunta é, se eu quero medir quantos volts está aplicado em cima desse resistor, será que eu conecto o voltímetro antes, depois ou em paralelo? Qual será a posição adequada de instalação do voltímetro, já que ele tem que medir a tensão aplicada sobre o resistor? Se eu colocar aqui, vai passar a corrente elétrica pelo voltímetro, depois pelo resistor. Mas como é que esse cara vai medir a tensão que está daqui para lá, né, se ele só está encostando no ponto antes? Não faz sentido. Se a corrente elétrica percorre o resistor, aí depois ele percorre o voltímetro. Mas como é que o voltímetro vai medir a diferença desse ponto para esse se ele só está encostando nesse, né? Para o voltímetro medir a diferença de tensão elétrica de um ponto para o outro, ele tem que estar conectado num ponto e no outro para poder haver uma conexão física com esses pontos. O voltímetro não pode atuar à distância, sentir a distância, a voltagem é tal. Não faz sentido. Então se tu for pelo bom senso, né, fica nítido que eu tenho que estar conectado com um ponto antes do resistor e tenho que estar conectado com um ponto após o resistor. Aliás, a ligação em paralelo é a que tem a mesma DDP, né? Então eu vou ter que usar uma ligação em paralelo para que o voltímetro esteja sobre a mesma tensão que o resistor a ser medido está. Assim, se nesse cara atua 1000 volts, nesse atua 1000 volts, eu posso medir esses 1000 volts. Então tu vê, voltímetro, ligação em paralelo, sempre. Em paralelo. Eu quero medir a corrente elétrica que percorre esse resistor. Instalo
no amperímetro antes, em paralelo ou depois, considerando que a corrente elétrica esteja indo da esquerda para a direita? Onde eu posso colocar o meu amperímetro? Antes ou depois, porque quando a ligação é em série, a corrente é a mesma. Se eu colocar em paralelo, uma parte da corrente passa pelo perímetro, outra parte passa pelo resistor. Como é que ele vai medir quanto é que está passando no cara que ele nem está em contato, né? Então, com certeza, ou é a posição X, ou é a posição Y. Ou é a posição X, ou é a posição Z. Ou seja, a ligação de um amperímetro é sempre em série. Ah, tá certo, a ligação em série é que a corrente elétrica é a mesma. Se eu quero medir a corrente elétrica que passa no cara, eu tenho que instalar um instrumento de tal forma que a mesma corrente que passa pelo cara, passe pelo aparelho. E não importa se é antes ou depois. Ligação em série. O ohmímetro, ele vai ter que, de certa forma, tu vê, né? Resistência elétrica, o que que é? É V sobre I, né? É V sobre I. Olha, cara, se eu fabrico um ohmímetro, eu te confesso que eu tenho a opção de conectar ele em série e fazer uma regulagem nele para que ele meça a resistência elétrica do resto da coisa que está conectada nele. Mas como eu quero medir a resistência desse ponto até esse ponto, a resistência que está entre os pontos, o mais adequado é eu instalar esse ohmímetro em paralelo com a resistência elétrica que eu vou medir. Mas se nós formos olhar por essa fórmula, né, eu vou ter que medir tanto o V quanto o I. Então, se a questão falar que um ohmímetro tem parte dele que está em série, tem parte dele que está em paralelo, não é um absurdo. A parte dele que está em série é para medir a corrente elétrica, a parte dele que está em paralelo é para medir a tensão elétrica. Aí esses módulos aqui vão conversar entre si e no visor do aparelho vai vir a resistência elétrica a qual ele foi conectado. De qualquer forma, é mais fácil criar um ohmímetro que meça por ligação em paralelo do que por ligação em série. Então, se te perguntarem a ligação do ohmímetro, que eu nunca vi perguntar, se te perguntarem e se tiver só uma opção, opte por paralelo. Opte por paralelo. Mas eu posso ter um ohmímetro que conectado em série consiga ler também. Mas é outro detalhe. Na verdade, se tu souber que ohmímetro mede ohms, eu estou feliz. Agora tem um detalhe. O amperímetro ideal, qual é a característica que eu quero para um voltímetro? Que característica eu quero para um amperímetro? E no caso de ele ser ideal, idealmente, vem cá, gente, já que tu aparentemente aceitou que o voltímetro é em paralelo, tu acha que este aparelho deve ter uma resistência alta ou baixa para que ele meça a verdade sem influenciar o circuito no qual ele foi conectado? Dá para repetir, professor? Muito longa a tua fala, mas é claro, com o maior prazer, dá uma olhada. Eu tenho aqui um cara de 10 ohms, eu tenho um cara aqui de 20 ohms conectado numa tensão elétrica de 60 volts. Eu quero medir quantos volts está atuando na resistência de 20 ohms. Fui lá e coloquei o voltímetro em paralelo. Não faz sentido que eu, ao instalar o voltímetro, modifique o circuito. O circuito não pode sentir a presença daquele cara que eu conectei ali. Senão vai estar... Eu estou lá com o circuito de um jeito, aí instalei o equipamento de medida, ele alterou o circuito. Aí eu não estou medindo o que eu queria, eu quero medir
o circuito antes do voltímetro estar instalado. Então eu te pergunto, tu acha que esse voltímetro deve ter resistência alta ou baixa para que ele não altere a realidade do circuito? Vamos pensar, se esse cara tivesse resistência baixa, vamos pensar resistência nula. O que vai acontecer? Vai ser o mesmo que fazer um curto-circuito no resistor de 20 ohms, né? A corrente elétrica que vem por aqui, em vez de passar pelo resistor, passa toda pelo voltímetro. Desvia a corrente de quem eu estava medindo. Então influenciou, né? Se eu instalo um cara em paralelo a um resistor e esse cara tem resistência baixa, ele acaba roubando a corrente elétrica do cara no qual eu instalei. Portanto, alta. Se essa resistência for bem alta, bem alta, bem alta, a corrente elétrica vem e continua passando praticamente toda pelo sujeito e não vai influenciar. Portanto, voltímetros são aparelhos ligados em paralelo que têm resistência alta. Resistência alta. Idealmente falando, resistência, quanto vale a resistência mais alta possível? Infinita. Na prática é impossível construir um voltímetro com resistência infinita, mas um voltímetro com resistência altíssima é bem possível. Logo, se eu quero medir uma resistência de 20 ohms com um voltímetro, eu vou usar um voltímetro com uma resistência interna de 1000, 2000 ohms, assim ele praticamente não vai ser sentido pelo circuito. Se eu quisesse medir uma resistência elétrica, a tensão aplicada sobre uma resistência elétrica de 2000 ohms, aí eu ia precisar de um voltímetro de 20 mil, 30 mil, 40 mil ohms. Então, o importante é que o voltímetro tenha resistência alta comparada com aquela que ele vai medir. E, idealmente falando, os voltímetros ideais têm resistência infinita e eles simplesmente não alteram nada do circuito. Na prática, vai medir, já está mentindo um pouquinho. Só de tu conectar o aparelho no teu circuito já não é o mesmo. E vai ter uma diferençazinha. Mas ela é tão mínima, que mesmo com um voltímetro de 15 pila lá da Van, 10 pila, hoje tu compra um multímetro, né? Hoje 10 reais tu compra um multímetro, cara, na loja da esquina ali. Então tu vê, dá pra brincar em casa, dá pra comprar um voltímetro e sair medindo as coisas na tua casa lá. Não vai pra tomada, né, cara? Deixa a tomada pra depois, mas os teus brinquedinhos já dá pra sair medindo. Pegar aquelas placas de circuito cheias de elementos, né? Botar o aparelho para funcionar e sair medindo. Qual é a tensão aqui? Qual é a tensão aqui? Bem divertido. Melhor do que filme, né? Debaixo da coberta, com pipoca para namorado, imagina. O que é isso? Agora você comprar um multímetro e se divertir. Olha só. Esse cara é ligado em série. Tu acha que o amperímetro deve ter uma característica de resistência alta ou baixa? Deixa eu pensar. Se ele tem uma resistência bem baixinha, quando eu conecto ele no circuito, o circuito nem se dá conta. Se ele tem resistência alta, ao colocar em série, a resistência global do circuito aumenta, né? Então é isso mesmo. O ideal é que seria zero. Na prática, a característica é resistência baixa. Idealmente falando, resistência nula. O ohmímetro, se ele de fato tiver uma parte em série e uma parte em paralelo, essa parte deveria ser um amperímetro, essa parte deveria ser um voltímetro para medir as duas grandezas e fazer a razão entre elas. Na prática, é muito mais comum que o ohmímetro seja conectado em paralelo, por motivos que a gente pode explicitar depois. E se ele vai ser conectado em paralelo, para que ele não seja sentido pelo circuito, mais uma vez a resistência deveria ser alta. Galvanômetro, tudo que eu falei para o amperímetro vale para o galvanômetro, porque ele só é um amperímetro de precisão. Para que ele seja mais preciso que um amperímetro normal, a resistência tem que ser mais baixa que a de um amperímetro normal. Multímetro. Quando tu pega o botão do multímetro e gira para a posição voltímetro, internamente está selecionando uma resistência alta. Quando tu vai lá e gira o botão e bota ele na função amperímetro, aí automaticamente a resistência interna dele passou a ser bem baixa. Então o multímetro tem que ter no seu interior resistores de alta resistência
e resistores de baixa resistência, para que tu possa, né, mudar a característica dele. Legal. E a ponte de Wheatstone é uma coisa que quando a gente desenha fica um pouco assustador, o desenho é meio desagradável, mas nós já vamos usar um galvanômetro para entender como é que funciona uma ponte de Wheatstone. Ponte de Wheatstone, pessoal, na verdade é o que na prática nós fazemos no laboratório para medir resistências elétricas. Então, na verdade, ó, o ohmímetro é uma ponte de Wheatstone, na verdade. Então agora nós vamos entender o que é um ohmímetro melhor. Vai ficar mais claro agora. Olha que legal. Olha que filhos da mãe. Olha que sacada foda. Imaginem vocês que eu conheço esse resistor, sei o valor dele. Conheço esse resistor, sei o valor dele. Conheço esse resistor e ele possui resistência variável. Eu consigo alterar a resistência dele. Só que este maldito resistor eu não conheço. Conheço o resistor RX, conheço o resistor RY, conheço o resistor RZ, que inclusive tem um botãozinho que eu posso girar para um lado aumentando o valor, ou girar para o outro diminuindo o valor. Só que eu quero descobrir a resistência desconhecida. Vou conectar desse ponto a esse ponto uma bateria, uma fonte de tensão. E vou instalar um aparelho bem aqui, ó, deste ponto até este. Aparelho chamado de... Sim, um amperímetro preciso. Olha essa figura, bicho. Vê se tu vê todo dia essa figura, cara. Só a figura do além. Essa figura aí tu olha e fala, Wheatstone! Ai meu Deus, o Wheatstone! Isso aí tu olha e... Ah, o Wheatstone, meu Deus, ponte do Wheatstone! Tem que ser marcante, tem que olhar até o Wheatstone. Claro que, embora esse seja o desenho clássico, vê se esse desenho aqui muda alguma coisa. Ó. Vê se fisicamente mudou alguma coisa de um desenho para o outro. Não, né? Não mudou nada. Qual é a característica de um amperímetro? Resistência nula. Então, basicamente, é como se tivesse um curto-circuito, né, conectando aqueles caras ali, né? Certo? Mas se o aparelho não era para ser perceptível, não era para ser sentido, é como se não tivesse nada ali, na verdade. Esse é o circuito original, né? Eu fui lá e instalei o aparelho ali no meio para poder medir o que estava acontecendo. Então, se tu for ver uma ponte de Wheatstone, é tu ligar dois resistores em série em cima, dois resistores em série embaixo, e esses dois com esses dois em paralelo, né? Esses dois dá um só, esses dois dá um só, conectei em paralelo, né? Ou seja, ponte de Wheatstone é uma forma de conectar resistores. A gente diz que a ponte de Wheatstone está em equilíbrio quando no galvanômetro a corrente elétrica é zero. Então aqui, ó, ponte em equilíbrio. Ponte em equilíbrio significa o quê? A corrente do galvanômetro ser zero. Peraí. Vou chamar de ponto A, vou chamar de ponto B, vou chamar de ponto C e vou chamar de ponto D. Se eu instalei um amperímetro do ponto B para o ponto C e não existe nenhuma maldita corrente elétrica percorrendo ele, tu aceita então que a voltagem, a tensão do ponto B tem que ser igual à tensão do ponto C? Porque se aqui tem 10 e aqui tem 8, então vai ter que ter corrente elétrica indo do maior para o menor. Se esse aqui tem 1000 e aquele tem 800, vai ir corrente elétrica do maior para o menor. Para que não passe corrente elétrica nenhuma entre o ponto B e o ponto C, a única explicação é que a tensão elétrica desses pontos são iguais. Ah, então peraí, do ponto A para o ponto B, teve uma queda de tensão, já que a corrente elétrica percorreu o resistor, né?
E do ponto A para o ponto C também teve uma queda de tensão. Se esse ponto é igual e esses pontos estão com a mesma tensão, a única explicação é que a queda de tensão de A para B foi igual à queda de tensão de A para C. O que eu posso falar sobre a queda de tensão de C para D e de B para D? VCD tem que ser igual a VBD, com certeza. Como é que se calcula? Vamos supor o seguinte, né? Passa uma corrente elétrica aqui por cima, né? IX. Passa uma corrente elétrica aqui por baixo, IZ. Quanto que vai passar por aqui? Como é que a gente sabe que a corrente que chega aqui, passa toda por ali? Por que eu não pode estar vazando um pouco por aqui? Porque está equilibrada a nossa ponte, né? O galvanômetro está dizendo que não está passando nada, então aqui também tem que ser IX. Se por aqui chegou uma corrente IZ, como não passa nada pelo galvanômetro, aqui também tem que passar IZ. Como é que calcula a tensão entre o ponto A e o ponto B? Não é V igual a R vezes I? Então eu posso trocar o VAB por RX vezes IX. Eu posso trocar o VAC por R é do A até o C, né? Então é RZ vezes IZ. Quem é o VCD? R vezes IZ. Obrigado. Quem é o VBD? RY vezes IX. Obrigado. Olha, eu tenho o direito de mudar essa posição aqui, por exemplo, né? E eu também tenho o direito de pegar essas equações e dividir uma pela outra, né? Então eu vou pegar essa primeira equação, Rx vezes Ix igual a Rz vezes Iz, e vou dividir por essa equação no sentido oposto. Ry vezes Ix é igual a R vezes Iz. Quando eu fizer essa divisão, tu aceita que o Ix corta com Ix? E o IZ corta com IZ? Então ficou Rx sobre Ry é igual a Rz sobre R. E se eu faço a multiplicação cruzada, Rx vezes R é igual a Ry vezes Rz ou vice-versa. Relaxa, tá? Eu só fiz isso para te provar. Mas quando uma ponte de Wheatstone estiver equilibrada, tu simplesmente faz que esse vezes esse é igual a esse, tipo uma multiplicação cruzada. Ó. Rx vezes R, tá vendo? É igual a Ry vezes Rz. Como é que é? Sim, sim. Na verdade, isso aqui é idêntico a isso. Eu acho que para ficar didático, sempre que a gente monta uma ponte de Wheatstone, a gente desenha dessa maneira, para o aluno bater o olho e já... Ah, tá, tô sabendo, é aquela ponte de Wheatstone. Na prática, qualquer um de vocês que for fazer exatas na Federal, vai um dia para o laboratório brincar com isso. Como eu te disse, na maioria dos casos, esse Rz é uma resistência variável, conhecida e variável. E uma delas é desconhecida. Tu monta as resistências que tu conhece e, putz, como eu gostaria de saber esta resistência. Pega a tua resistência variável e fica olhando para o galvanômetro. Ele está indicando passagem de corrente. Aí tu vai mudando a resistência dessa aqui, ó, vai girando para um lado o botãozinho ou para o outro. Opa, zerou. Quando zerou, tu sabe que a ponte está em equilíbrio. Aí depois que zerou e tu sabe onde é que zerou, tu sabe, ficou com 12 ohms. Aí tu faz esse vezes esse, igual a esse vezes esse, e descobre o cara que não era conhecido. Na verdade, a ponte do Wheatstone é um ohmímetro. É um ohmímetro arcaico, primordial. Porque aí, claro, tu pode pagar uma grana e comprar um ohmímetro que tu não vê esse circuito aqui, né? Tá tudo embutido lá dentro do aparelho. Tu só instala o aparelho e seleciona para medir ohm e ele vomita para ti a resposta. Mas na verdade dentro do aparelho existe uma estrutura como essa e o próprio aparelho seleciona a resistência Rz
para equilibrar a ponte e medir para ti automaticamente o R. Essa resistência variável lá na UFSC, tu não vai acreditar o que é. É uma régua, um pedaço de fio embaixo e um cursor deslizante que tu pode aumentar ou diminuir o pedaço de fio que tu está usando. Quanto mais fio tu usa, maior a resistência. Quanto menos fio tu usa, menor a resistência. Uma coisa arcaica, mesmo, que os próprios alunos fizeram em algum ano anterior. Então tu vê, né, cara? E tu quebra essa merda, o cara vai te mandar ir pro laboratório. Não, vem à tarde que nós vamos fazer um junto. Aí tu que faz o instrumento junto com o cara lá mesmo. Então é bem arcaico. Né? É uma régua, um pedaço de fio. Como tu sabe qual é a resistência elétrica para cada centímetro de fio? Se tu está usando 3 centímetros de fio, tu sabe qual é a resistência. Se tu está usando 8 centímetros de fio, tu sabe qual é a resistência. Por isso tem uma régua e um cursor deslizante assim. Tu vê o fio, inclusive, em contato ali. Sai uma faísquinha quando tu vai mexer no cursor. Não. Fica meio cara que não está acostumado a ficar meio cabreiro. Mas não lembro de ninguém ter morrido no laboratório da UFSC ainda. Legal, ponte de Wheatstone. Vamos ver uma coisa? Vamos ver uma coisa? Peguei a minha ponte de Wheatstone e peguei lá 10 ohms, resistor desconhecido, resistor de 3 ohms e resistor de 5 ohms. Instalei o galvanômetro, coloquei a bateria e o galvanômetro indicava 2 amperes. Qual é a resistência R? Não sei, professor. A ponte não está equilibrada. Parabéns, garoto. Aí eu vou lá, peraí, vou dar uma reguladinha aqui. 7 foi para 0,1 ampere. Né? 6, zerou. A ponte está em equilíbrio. Agora que a ponte está em equilíbrio, como é que eu descubro? 6 vezes R é igual a 10 vezes 5. R igual a 50 sextos, R igual a 25 terços, R igual a 8,333 ohms. 8,3 ohms aproximadamente. Então tu vê, na verdade, apesar do nome ser feio, da estrutura ser estranha, no final das contas é só tu verificar se a tua ponte está em equilíbrio e fazer o cruz credo. Acabou. Tá? Então o nome é feio, mas não tem nada de se descabelar. Esta é a aula de hoje. A aula de hoje é saber que voltímetros mede volts, que amperímetro mede ampere, que ohmímetro mede ohms, que galvanômetro é um amperímetro foda, que multímetro faz tudo isso dependendo do botão que tu selecionou, que ponte de Wheatstone é um ohmímetro, como fazíamos originalmente. 4 resistores conectados, 2 em série com 2 em série, e esses 2 em série em paralelo com os outros 2, e instala um galvanômetro no meio. Quando ocorrer o equilíbrio, o cruz credo funciona. Acha quem é o desconhecido. Bom, detalhe. Quando a ponte de Wheatstone é feita com aquele pedaço de fio, com um cursor deslizante, ganha um nome mais bonito. Ponte de fio. Certo? Então, se a ponte de Wheatstone é daquelas bem tosca mesmo, porque assim, ó, tu pode comprar uma caixinha que é um resistor variável, e a caixinha tem vários botõezinhos, aí tu gira lá o botãozinho para aumentar de 10 em 10 ohms. 30 ohms. Tem um botãozinho que aumenta de 100 em 100 ohms. Um botãozinho que aumenta de 1 em 1 ohm. Um botãozinho que aumenta de 0,1 em 0,1 ohm. Então é uma caixinha cheia de botões, aí tu e seleciona quantos ohms tu quer. Aí é chique, só que custa caro, né? Mas para não fazer isso, tu pega um pedaço de fio e bota um cursor deslizante. Aí, em vez de ponte de Wheatstone, é ponte de fio. Na verdade, é uma ponte de Wheatstone que tem um pedaço de fio tosco ali, como resistor variável. Né? Aí a gente chama de ponte de fio. Estou te citando isso só para se tu ler, né? Ponte de fio. Pô, o Narigudo não falou ponte de fio. Falou, é ponte de Wheatstone. Se o galvanômetro não tiver... Por enquanto, não podemos fazer nada. Na aula 12 eu já ensino o que deveria fazer. Parabéns pela tua pergunta. Então, na aula 11, o galvanômetro tem que estar em equilíbrio. E se o galvanômetro não estiver em equilíbrio, eu preciso de uma matériazinha a mais das regrinhas do que é a continuação natural da matéria. Certo? Voltímetro sempre em paralelo. Amperímetro sempre em série. Voltímetro, resistência elétrica altíssima, para não desviar a corrente por ele, já que ele está em paralelo. O voltímetro perfeito, resistência infinita. Amperímetro,
sempre ligado em série, para que ele não altere o circuito, resistência baixíssima, idealmente nula a resistência. E é uma aula light, o que mais de repente preocupa o aluno é a ponte de Wheatstone, mas é só até se acostumar. Quando tu faz uma meia dúzia de exercícios, tu vê que ponte de Wheatstone não mete medo em ninguém. Aprendi eu ponte de Wheatstone 2 semanas antes do vestibular. Eu fiquei tão apavorado que fui torcendo, não entendi porra nenhuma. Não sabia nem fazer o curso escrever, nada. Eu não fiquei apavorado. Com desenho, com a rapidez que o professor falou, não travei. Então fui torcendo para não cair ponte de Wheatstone, não caiu, eu dei sorte. Eu não entendi ali porque tu mudou aí. Aqui, né? Não, eu tava brincando, por exemplo, se eu coloquei 3 aqui, e botei que aqui era 2 amperes, né? Eu tava louco que alguém tentasse fazer a conta. Aí eu, peraí, eu te falei que a conta só vale quando o galvanômetro é 0. Mas o cara nem deixou o galvanômetro errar. Já falou pro senhor, não, tá zerado? Aí eu fui lá e alterei aqui para 7. E botei aqui para 0,1. Tava seco que alguém falasse, agora é fazer o cruz crédito, professor. Mas não, tinha que zerar. E aí eu fingi que tava regulando aqui, entendeu? E quando deu 6, aí zerou. Aí então tava pronto para fazer a multiplicação cruzada. Na prática, na UFSC, vocês vão trocar, vocês mesmos vão fazer essa alteraçãozinha. E tem que ter dedo firme, tem que ter olho bom, entendeu? No laboratório, o cara para ser bom em laboratório, ele tem que ser jeitoso. Se é um cara muito estabanado, desastrado, ele não funciona para o laboratório. Por isso que nem sempre o cara que é um físico teórico bom, é um cara bom de laboratório. Tem cara que é ninja para calcular, para pensar, mas na hora que vem para o laboratório as coisas explodem na mão dele. Entendeu? Então o cara não serve para o laboratório. Tem cara que é ruim de calcular, ruim de fazer previsões elaboradas ou matematizar os problemas, mas no laboratório o cara faz as coisas funcionar. O ideal é o cara que tem os dois lados, né? Mas isso nasce uma a cada 200 anos, eu acho. Um cara que é bom na teoria e bom na prática, sabe? Um cara que é rápido no laboratório e também sabe fazer as contas na teoria. Muito delicado isso. Então tu vê, a gente precisa também de cara bom de líder no dia a dia, né? O cara que é jeitoso, que é... Cara, eu te contei, né? A gente tentando fazer a medida da velocidade da luz no ano passado. O ano retrasado. Acho que tem um experimento que a gente faz lá no laboratório que mede a velocidade da luz no vácuo. No vácuo não, no ar, né? E cara, eu vou te falar, bicho, eu fiz tudo o que eu podia ser um espelho, tem que ajustar um espelho fica aqui, outro espelho fica lá na puta que pariu, o raio de luz tem que bater no espelho, até tu ajeitar o espelho e tu... Ah, meu Deus, desregulou tudo. Aí tu fica um dia todo regulando a máquina, aí no final alguém soltou um pum, desregula a máquina, aí não dá pra medir. Aí no outro dia tu pensa que a máquina tá montada, tu chega lá e faz de novo, não, tem que calibrar tudo de novo, fazer tudo de novo, é um saco. Então, cara, no laboratório, eu sou desastrado, sabe? Eu não sou um cara delicadinho, assim, de parafusinho, girar um pouquinho. Então, é uma coisa que me atrapalhava um pouco, sim. Eu te confesso que eu não sou rápido no laboratório, não. Mas é divertido, de qualquer forma é divertido. Galerinha, ó, o ideal seria parar agora, né? E já te pedir para arriscar alguma coisa. Dá uma olhadinha na 11:17, só para a gente tirar umas conclusões legais ali. 11:17. Vê se tu consegue conectar o que eu acabei de te falar com essa questão da página 11. Página 11, questão 11:17. Vamos só, vou te dar um minutinho para pensar nela. Vou corrigir ela só para ela não ficar, nós não ficarmos sem um exemplo melhorzinho de ponte de Wheatstone. E a gente já vai trabalhar a regrinha do Kiki.